No vídeo de hoje eu te ensino a fazer um bolo delicioso e bem recheado. É um bolo gelado de prestígio, super fácil de fazer, muito fofinho e molhadinho também. Então fica comigo nesse vídeo para aprender o passo a passo completo de como fazer essa gostosura e vamos para a receita. Para fazer a massa de chocolate, no liquidificador eu adiciono 3 ovos, 1 xícara de açúcar, xícara de 240 ml e em gramas deu 180 gramas de açúcar, 100 ml de óleo e também 240 ml de água levemente morna. Logo em seguida, eu liquidifico bem aqui esses ingredientes por mais ou menos 3 minutos ou até que eles estejam bem misturados e bem homogêneos. Em seguida, eu coloco toda essa mistura que eu bati no liquidificador em um recipiente e venho adicionando peneirando 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. Adiciono também 2 xícaras de farinha de trigo. Eu coloquei a xícara um pouco cheia, então deu 300 gramas de farinha de trigo. E essa xícara que eu estou usando em toda a receita é de 240 ml. Por último, eu coloco 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Agora eu vou misturar muito bem aqui esses ingredientes, até que eles estejam totalmente dissolvidos na massa do bolo e ela fique com aquela textura bem lisa e bonita. Misturei bem os ingredientes, agora eu adiciono 1 colher de sopa de fermento, misturo novamente só até esse fermento dissolver aqui na massa. Dissolveu o fermento, a massa do bolo está pronta, e essa é a textura que ela fica. Dependendo do tamanho do ovo ou de como você vai colocar as quantidades em xícaras, pode ter uma diferença aí nesse ponto da massa. Mas é só prestar atenção aqui no ponto que fica, porque daí você vê se precisa adicionar mais um pouco de trigo ou não. Agora eu pego a minha forma quadrada, que tem 20 cm por 30, e ela já está untada com desmoldante caseiro. Mas em casa você pode untar da forma tradicional, com margarina e farinha de trigo. Coloco toda a massa do bolo aqui dentro da forma. Em seguida eu dou uma leve batida, porque se tiver alguma bolinha de ar, elas saem. E levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos. Esse tempo pode variar de forno para forno. Por isso é sempre bom você fazer o teste do palito. Espeta o palito bem no meio da forma, se sair limpo é porque o bolo assou. Para fazer o recheio, aqui na panela com o fogo ainda desligado, eu adiciono 2 caixinhas de leite condensado. Adiciono também 1 caixinha de creme de leite, 200 ml de leite de coco e 200 gramas de coco seco em flocos. Agora eu misturo bem e em seguida eu ligo em fogo baixo, fico mexendo sem parar, que é para não grudar no fundo da panela e nem queimar, até esse recheio aqui atingir um ponto bem cremoso. Assim que levantou fervura, eu continuei mexendo sem parar em fogo baixo por 7 minutos, até ele atingir o ponto de recheio. Mas esse tempo pode variar para mais ou para menos, dependendo do seu fogão e também da qualidade dos produtos que você esteja usando. Por isso não é bom se basear no tempo, e sim no ponto que eu vou mostrar agora. Esse é o ponto do recheio, ele está em uma textura bem cremosa, estourando umas bolinhas aqui pelo canto. Quando eu solto da espátula, ele cai um pouco pesado e em montinhos que não se misturam, tá vendo? Mas está em uma textura bem cremosa, ele não está duro. E de acordo com o que eu vou soltando aqui, ele não vai se misturando. Esse aí é o ponto. Chegou nesse ponto, desliga o fogo, coloca em um recipiente, cobre com um plástico filme, deixando o plástico em contato com o recheio, que é para não criar película, e deixa esfriando. Para fazer a calda, aqui na panela eu adiciono 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, 2 colheres de sopa de açúcar e 300 ml de leite. Em seguida eu vou misturar bem para dissolver todo esse chocolate e todo o açúcar, ligo em fogo baixo e espero levantar a fervura também. Aqui começou fervendo, então eu deixo ferver por apenas 1 minuto, não mais do que isso, e desligo. E nesse minuto eu sempre vou mexendo, que é para não grudar na panela por conta do leite também. Aqui passou 1 minuto desde que ferveu,
Desliguei o fogo e vou deixar também essa calda esfriar. Tudo tem que estar frio, tá? E para saber se o bolo está assado, é só fazer o que eu disse, né? Ou com uma faca ou com um palito, espeta no meio. Se sair limpo, o bolo assou. E essa massa fica bem fofinha. Aqui eu abri o bolo ao meio, dividi em duas partes. Nessa parte de baixo eu separei a metade da calda e vou distribuindo bem toda essa calda nessa parte do bolo. E deixo até ele absorver toda essa calda. Agora eu venho com o recheio, coloco todo o recheio aqui, vou espalhando bem e deixo bem arrumado. Depois de espalhar todo o recheio, eu venho com a parte de cima do bolo, coloco aqui por cima e em seguida eu faço vários furinhos com um garfo, que é para facilitar na hora que for colocar a outra metade da calda. Fiz os furinhos, agora eu venho colocando a outra metade que eu deixei separada e vou esperando também ele puxar toda essa calda. Se você quiser também, pode virar esse lado do bolo para baixo, porque o outro lado absorve melhor a calda. Mas como esse bolo não ficou muito reto, eu preferi fazer assim. E também eu não quis cortar para deixar ele reto, porque essa camada ficou um pouco fina. Por isso que eu estou fazendo aqui dessa forma, que dá super certo também. Depois que o bolo absorver toda a calda, cobre com um plástico filme ou um saco plástico e deixa na geladeira de 3 a 4 horas até ele ficar bem gelado. E para fazer a ganache, que é a cobertura, eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo derretido, que é uma cobertura fracionada que eu derreti no micro-ondas e pode derreter também em banho-maria. E vou adicionar nesse chocolate uma caixinha de creme de leite. E o ideal é sempre ir colocando aos poucos e misturando, porque dependendo da qualidade ou da marca do chocolate, uma caixinha pode ser muita e a ganache vai ficar muito mole. Então é sempre bom colocar aos poucos. Depois de misturar o creme de leite, eu levo essa ganache por alguns minutos na geladeira, só para ela encorpar um pouco, tá? Não para ela endurecer, só para ficar numa textura mais cremosa. Com o bolo pronto, deixei por 4 horas na geladeira aproximadamente. Eu pego a ganache, vou jogando por cima e pode ver que a ganache ficou numa textura mais cremosa depois que eu levei para a geladeira. E é só ir despejando aqui por cima e cobrindo todo o bolo. Agora eu vou decorar apenas nas laterais com um pouco de coco ralado, não tem uma quantidade exata. Vai colocando aí a quantidade ao seu gosto e a quantidade que o seu coração pedir. E para finalizar, eu coloco aqui no meio chocolate granulado. Também a quantidade você vai colocando ao seu gosto. E após isso, o nosso bolo já está pronto e olha só que maravilha que fica, gente. Um bolo super grande, bem fofinho, bem molhadinho e que é uma delícia. Só de ver dar água na boca. Agora é só cortar um pedaço dessa fatia maravilhosa, que para mim o primeiro pedaço sempre é o mais difícil de cortar. Eu não sei aí com vocês. Depois de tirar a fatia, é só provar essa maravilha. E olha só que bolo incrível que ficou, pessoal. Faz aí na sua casa, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E essa foi a minha receita de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir para ajudar o canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative também o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.